Vamos fazer uma viagem no tempo hoje, mas não é uma viagem qualquer. A gente vai voltar mais de 1.300 anos, lá para o Japão antigo, para desvendar um tesouro chamado Fudoki. Pensem nele como um mapa, só que não um mapa de estradas, mas um mapa da alma de um Japão que era pura magia. Para começar, vamos imaginar um Japão muito, mas muito antes das luzes de neon, antes até mesmo dos famosos samurais. Era um lugar selvagem, intocado, um lugar onde a fronteira entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos, sabe, era quase inexistente. É para esse Japão que a gente vai. E tudo começa, olha só, no ano de 713, com uma ordem da imperatriz Jemei. Ela basicamente mandou fazer um inventário completo do império. Mas não era só sobre impostos, não. Ela queria saber a origem do nome de cada montanha, de cada rio, que plantas cresciam ali, que animais viviam e, o mais importante de tudo, as histórias que os mais velhos contavam. O resultado disso foi o Fudoki, que a gente pode chamar de Crônicas dos Ventos e da Terra. Então, a nossa primeira parada nessa jornada nos joga num mundo com uma visão de tudo que é completamente diferente da nossa. É um lugar onde a natureza e as pessoas estavam conectadas de um jeito profundo. Pensa num lugar onde gigantes andavam pela terra e fontes termais podiam, de verdade, curar doenças. Mas o que faz o Fudoki ser tão especial é que ele não fica falando de imperadores, de generais, da nobreza, nada disso. Ele é tipo a certidão de nascimento de cada região, sabe? Ele captura a voz das pessoas comuns, dos agricultores, dos pescadores, dos caçadores. É a primeira vez na história que a alma do povão foi registrada para sempre. O primeiro grande tesouro que a gente encontra no Fudoki é a descoberta do próprio Japão pelos japoneses. A questão aqui não era explorar terras novas, mas sim encontrar uma identidade, entender o que unia toda aquela gente, quais eram as raízes que formavam aquela nação. E bem no coração disso tudo tem um conceito fundamental, Kotodama. É a crença de que as palavras têm alma, que elas têm poder espiritual. Por isso, dar um nome para uma montanha ou escrever a história de um rio não era só um ato de cartório burocrático, era um ritual. Era como se estivessem abençoando e protegendo aquele lugar para sempre. O segundo tesouro é, olha, surpreendente. O Fudoki é quase como um guia de bem-estar ancestral. Ele mostra que essa cultura japonesa super focada em saúde, em banhos, em comida fresca, isso não é de agora não. Essas raízes têm mais de 1000 anos. O texto é um verdadeiro catálogo das riquezas de cada província. Ele vai descrevendo as fontes termais com poderes de cura, as ervas medicinais e até certos alimentos que eram vistos como sagrados. É uma celebração da fartura da terra e o começo de um jeito de viver que enxergava na natureza a fonte de toda a saúde. E agora, agora a gente chega na parte que é o coração poético do Fudoki. É aqui que o mapa geográfico do Japão vira um mapa de emoções, um mapa de mitos. Cada cantinho tem uma história, uma lenda que explica por que ele é daquele jeito, qual é o espírito daquele lugar. Vamos conhecer uma dessas lendas, a do gigante Daidaraboki. Só que, ao contrário daqueles titãs destruidores de outras mitologias, o Daidaraboki era um amigo da galera, um parceiro. Ele era uma força da natureza que não era vista como inimiga, mas como cúmplice na criação de uma terra boa para viver. E quando a gente fala gigante, é gigante mesmo. O Fudoki conta que as pegadas dele, que ele deixava enquanto andava por aí, se encheram de água e viraram os lagos e as lagoas que existem até hoje. É uma imagem linda, né? Mostra como a própria paisagem era vista como algo divino, moldado por uma força amiga. Outra lenda poderosa é a de Urashimataro, a história de um pescador que salva uma tartaruga mágica e é levado para um palácio no fundo do mar, um lugar onde o tempo simplesmente não passa. Ele fica lá, feliz da vida, por 3 anos. Mas a saudade de casa bate e ele decide voltar. Só que quando ele volta, ele descobre que no mundo dele, 300 anos se passaram. É uma história bem trágica sobre perda e sobre a lição cruel de que o tempo não para ninguém. E talvez essa citação aqui resuma a mensagem central do Fudoki. A verdadeira riqueza não era ouro, não era poder. Era a alegria de viver em harmonia com uma terra pura, cheia de vida. É uma celebração da vida simples, de uma conexão profunda com a natureza. Tá, mas e aí? Por que um texto de 1.300 anos atrás ainda importa? O que esse eco do Fudoki tem a dizer pra gente hoje no nosso mundo? O contraste é gritante.
O Fudok mostra um mundo de conexão total com a terra, onde o chão contava histórias e a natureza era parceira. Hoje, bom, a gente vive em selvas de pedra, né? Muitas vezes sem a menor ideia de onde vem o que a gente come ou quais são as lendas dos lugares onde a gente mora. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final. O Fudok é um convite para a gente redescobrir as nossas próprias raízes, para a gente olhar em volta e se perguntar: que história esse lugar aqui conta? Qual é a lenda daqui? Porque no fundo, em cada paisagem, por mais moderna que pareça, ainda existe um eco de magia, só esperando para ser ouvido.